terceiro ano, sejam bem-vindos à nossa aula de ciências, né, dessa semana. Graças a Deus estamos aqui, né, tio Júnior, você aí de casa, para mais uma aula. Então vamos iniciar hoje que a gente vai conhecer, né, algumas funções e muito importantes que as plantas têm, né, para o nosso dia a dia, para o nosso ambiente. Ambiente esse que a gente precisa para morar, ambiente esse que precisa, né, que a gente precisa para sobreviver, né, para respirar, para beber água. Então, o nosso ambiente ele é repleto de componentes, né, que nós seres humanos, nós seres vivos, precisamos para sobreviver. E as plantas, ela tem um papel muito importante, tá? Nesse processo, né, né, favorecer várias coisas boas para o nosso meio ambiente, para o nosso ambiente que a gente vive. Então, é isso que a gente vai estar falando na nossa aulinha de hoje. Então, já prepara o livro de vocês aí para ir acompanhando junto comigo a nossa aula de hoje, tá? A gente vai iniciar a nossa aula de hoje na página 75. Então, já abre o livro de vocês aí na página 75, que a gente já vai ver uma das funções que as plantas têm, tá? Para a gente aprender, né? Estar ciente, né, disso, porque é muito importante a gente ter esse conhecimento, não é verdade? Então, prepara todo aí seu espaço, já deixa tudo lindo, maravilhoso, o livro na mão, né? Caderno, caso precise de alguma anotação, fazer alguma atividade, lápis, já deixa tudo preparado, porque a aula de hoje vai ser bombástica, a aula de hoje vai ser espetacular. Ok, meus amores? Vamos iniciar. Agora vamos partir aqui para o nosso livro, tá? Então, meus amores, abrindo aí o livro de vocês na página 75, né? Tem essa mesma imagem aí, tá? Que diz o seguinte: as plantas também liberam água para o ambiente, principalmente por meio das folhas. Esse processo é chamado transpiração. Ou seja, a gente vai ver daqui a pouquinho que a água, né, as plantas, elas sugam a água do solo por meio da raiz, sobe para o caule, do caule vai para as folhas. E aí essa água é liberada para o nosso ambiente, né? Por meio de transpiração. Por isso que quanto mais árvores tiver, né, no ambiente, né, muita água vai ser liberada ali daquelas folhas daquelas árvores. E, consequentemente, esse local que tem muita árvore, né, terá mais a presença de chuva e o nosso ar que respiramos ali será um ar mais fresco, tá? Isso mesmo. Então, diz o seguinte aí, ó. Parte da água absorvida pela raiz da planta é eliminada para o ambiente por meio da transpiração. Ou seja, vem pela raiz, sobe para as folhas, né? Essa água é eliminada para o ambiente principalmente por meio dos estômatos, sob a forma de vapor de água. Ou seja, esses estômatos aqui, ó, como tem aqui nessa estrutura, são buraquinhos que a gente nem vê na folha, né? Mas a folha, ela tem esses buraquinhos e a água, ela é eliminada por aí, pelas folhas, né? Em forma de quê? De vapor. Ou seja, o ar, o vapor daquele local ali está sendo bem perfeito, um ar mais puro, um ar mais fresco, tá? Muito interessante a gente saber disso. Olha só, ainda na página 75 diz assim, a gutação. Quando o solo está bastante úmido e a transpiração nas plantas está reduzida, pode ocorrer a formação de gotículas de água na borda das folhas de algumas plantas. Esse processo é chamado de gutação. Ou seja, às vezes o local que tem aquela plantação está muito úmido, né? Choveu muito, está tudo muito molhado. E aí
As plantas, as folhas, não estão, né, transpirando o suficiente essa água em forma de vapor para o ambiente. E aí, essa água vai sendo acumulada em cima da folha e fica aquelas gotinhas. É tanto que, às vezes, a gente percebe, quando a gente, pela madrugada, algo assim, às vezes, quando a gente topa em uma folha, o nosso dedo sai molhado. Tá? Isso por quê? Porque a água está saindo ali pelas folhas. Tá? Vocês já perceberam isso? Vocês já toparam em algo, em alguma folha, e essa folha estava molhada? Mesmo sem chover? Já aconteceu esse caso comigo, tá? Então, observem a partir de hoje. Caso vocês ainda não tenham feito esse processo, não tenham visto isso. Certo? Avançando agora para a página 78. Vamos entender como as plantas se alimentam. Ah, tio Júnior, as plantas comem feijão, arroz? Não, as plantas se alimentam, mas de outros componentes, né? De outras coisas, ó. Então diz o seguinte: as plantas estabelecem diversas relações com o ambiente e com os demais seres vivos, né? Ou seja, as plantas servem de sombra para a gente quando a gente está no solzão, né? Algumas plantas servem de alimento para a gente comer na salada, né? Ou até mesmo produzem alimentos que a gente come, como as frutas, né? Mas não só para a gente, como também serve de alimento para outros animais, certo? Então as plantas ela têm um papel muito importante. Então de onde vem, né? De onde as plantas obtêm esse alimento? Então as plantas absorvem água, ar e luz solar do ambiente. Por isso que as nossas plantas precisam estar em um local que receba água, né? Ou água natural da chuva. Se não tiver, temos que estar molhando, né? Ela também absorve ar, ou seja, a planta ela tem que estar em um local amplo, aberto. Se a gente trancar ela, não vai sobreviver. E se também ela ficar muito tempo sem ver o sol, também não vai sobreviver. Esses componentes são utilizados pela planta em um processo chamado fotossíntese. Ou seja, essa fotossíntese, né, é a absorção da água, do ar, da água, do ar e da luz solar. Nesse processo, água e gás carbônico, ou seja, a água que a planta suga, o gás carbônico que tem, né, o ar presente ali naquele ambiente, são transformados em um tipo de açúcar que serve de alimento para a planta. Menino, muito interessante. Olha só. Veja a seguir um esquema representando o processo de fotossíntese. Para isso, vamos ler os textos aí, né, seguindo a ordem numérica crescente de 1 até 5. Número 1. O gás carbônico, né, que está ali presente no ar, perto da planta, ele é absorvido do ambiente por meio dos estômatos, presente principalmente nas folhas, ou seja, os buraquinhos que tem nas folhas. Então, esse gás carbônico, esse ar, ele entra nas folhas por esses estômatos. Tá? Segundo, parte da água e dos sais minerais absorvidos pela raiz é levada até as folhas por meio do caule. O ar, o gás carbônico, é absorvido pelas folhas. A água é absorvida pela raiz, ou seja, passam, né, seios de água por aqui, pelo dentro do solo, e aí ó, vai entrando dentro das raízes até chegar nas folhas, certo? Muito bom. Terceiro, as folhas são as principais partes da planta onde ocorre a fotossíntese. É nelas que se encontra a maior parte de um, né, pigmento chamado clorofila, responsável por captar a luz solar. Então, é nas folhas, né, que também a gente encontra essa clorofila, que é através dessa clorofila que a gente capta a luz solar. Ou seja, os estômatos capturam o ar, o gás carbônico,
As raízes capturam o quê? A água. E a clorofila capta o quê? A luz solar. Com a participação da luz solar, da água e o gás carbônico, tudo isso são transformados em açúcar, que serve de alimento para a planta. Depois, esse alimento é distribuído para onde? Para as demais partes da planta por meio do caule. Ou seja, a principal parte da planta que é responsável pela sua alimentação são as folhas, né? Então, durante a fotossíntese, já estou lá nessa página aí, tá? 79. Então, durante a fotossíntese, ocorre a formação de gás oxigênio, que é liberado para o ambiente por meio dos estômatos. Ou seja, tudo isso forma fotossíntese e depois é liberado gás oxigênio para o ambiente. Esse gás maravilhoso que penetra nosso corpo, que a gente precisa para sobreviver. Então, parte do alimento produzido por meio da fotossíntese fica armazenado na planta e pode ser utilizado por outros seres vivos que se alimentam de plantas. Perfeito, né, gente? Que lindo, maravilhoso, né? Esse processo das plantas. Muito, muito interessante mesmo. Algumas plantas não realizam fotossíntese. Ou seja, né? Ó, isso aí, o cipó-chumbo é uma planta que não realiza fotossíntese. Ela absorve de outras plantas o alimento de que necessita para sobreviver e se desenvolve. Por isso, o cipó-chumbo é considerado uma planta parasita. Nessa relação, o cipó prejudica outra planta, pois retira dela parte dos nutrientes. Ou seja, o cipó-chumbo ele não produz o seu próprio alimento. Ele rouba de outra planta. Por isso que ele fica assim, ó, em cima das plantas, né, crescendo e sugando tudo. E aí a outra planta vai morrendo, porque o cipó está sugando todos os nutrientes daquela outra planta. Além da alimentação, as plantas também se reproduzem. Observe aí as cenas. Laura plantou uma pitangueira em seu jardim. Olha só aqui, né? Após 3 anos, a pitangueira começou a ter vários frutos, ou seja, as pitangas. Ou seja, ela começou a reproduzir os seus frutos, né? A planta. Certo dia, tá, meus amores? Ó, estou na página agora 81, tá? Certo dia, Laura percebeu que surgiu outras pitangueiras em seu jardim. Por que isso? Porque os frutos da pitangueira, ou seja, sua semente, começou a cair no solo. E quando a semente cai no solo, da semente faz o quê? Nasce outras plantas da mesma. Ou seja, está nascendo outras pitangueiras. Não é isso? Assim como os animais, as plantas também podem se reproduzir, originando outra planta da mesma espécie, como ocorreu aí com a pitangueira no quintal de Laura. As plantas se reproduzem de diferentes maneiras. Uma delas é realizada com auxílio de flores. Veja a seguir como ocorre a reprodução da pitangueira. Ou seja, as plantas elas podem se reproduzir quando a semente cai no chão, que nascem outras plantas, ou também através das flores. Vamos observar como é esse processo, que a gente vai ver agora na página 82 e 83. Agora vamos conhecer como as flores participam da reprodução, né? Ou seja, da pitangueira. Nós temos aqui o gineceu, o androceu, o óvulo e o ovário. Tá? Isso aí são partes das flores. O gineceu, conjunto de estruturas femininas de reprodução da flor. O ovário, local onde são produzidos e armazenados os óvulos, né? Estrutura onde se formam as células sexuais femininas da planta.
Gente, até as plantas têm, né, esse processo de reprodução. O androceu, conjunto de estrutura masculina de reprodução da flor. Uma dessas estruturas produz o grão de pólen, onde se formam as células sexuais masculinas da planta. Ok? Vamos lá. Para que ocorra a reprodução das plantas com flores, é preciso que o grão de pólen chegue até o gineceu. Ou seja, né, esse grão de pólen, ele é o quê? São as células sexuais masculinas. Então, essas células, esses grãos, precisam chegar até as células sexuais femininas, tá? Esse processo é chamado polinização. Olha só. Veja esse processo aí. A, B e C. Ao pousar na flor, né, grãos de pólen ficam presos no corpo da abelha. Ou seja, a abelha pousou aqui. E aí a abelha ficou repleta desses grãos, né? E aí esses grãos de pólen são transferidos a essa flor, polinizando. Ou seja, a abelha pousou em uma flor, pegou os grãos de pólen, ficou grudada no corpo da abelha, e quando a abelha pousou em outra flor, transferiu esses grãos. Ou seja, ela topou lá na outra flor e soltou esse pozinho aí, esses grãos de pólen. Certo? Ó, além dos animais, a polinização pode ocorrer com o auxílio do vento e da água, dependendo da espécie da planta. Também pode ser carregada através do vento, não só de uma abelha ou de um beija-flor que pousa em uma planta, em uma flor, depois pousa em outra. Então, veja a seguir como ocorre a formação dos frutos da pitangueira. Olha só. Nós temos aí a abelha que está pousando, né, sobre uma flor da pitangueira. Grãos de pólen provenientes da outra flor se, né, desprende do corpo da abelha e cai na flor. Ou seja, essa abelha vai levar até cá, até o grão de pólen. Não é isso? Então, o grão de pólen chega até uma estrutura do gineceu. Dentro do ovário ocorre a fecundação ou fertilização, que é a união da célula sexual masculina com a célula feminina. Ou seja, elas vão se unir. Então, o grão de pólen vai até a outra flor e se mistura com as células femininas e aí acontece a reprodução. Então, após a fecundação, a flor murcha e as pétalas caem. Olha aqui. As pétalas estão murchas e vão caindo. O óvulo fecundado e o ovário se desenvolvem. O óvulo fecundado dá origem à semente. Em algumas plantas, o ovário dá origem ao fruto. Ou seja, depois dessa flor, nasce a fruta. Percebam que, antes de... Eu já até vi um pé de acerola. Antes de termos as acerolas, o pé fica cheio de florzinhas. Não é? Já perceberam isso? E aí aquelas florzinhas vão caindo. E quando elas caem, aí sim é que começa a fruta a nascer. Certo? A fruta nasce depois das florzinhas. E aí, depois que a fruta nasce, ela pode cair no chão e a semente que está dentro da fruta vai penetrar no solo e nasce uma nova planta. Gente, entenderam? É muito importante, né, a gente saber disso. Tá? Muito importante mesmo. Então, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa aulinha de hoje. Fiquei muito feliz, tá? Que a gente tenha aprendido muito. Ok? Um beijo e até a nossa próxima aula com fé em Deus. Tchau, meus amores.